Olá, pessoal, boa noite. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje com duas colegas. Eu me chamo Marcela Furtado, sou médica ginecologista, especialista em cirurgias minimamente invasivas e endometriose. E nós estamos aqui com um propósito muito claro, que é trazer informação de qualidade, esclarecer dúvidas, e os principais temas que envolvem o tratamento da endometriose, as pacientes que têm endometriose e infertilidade, e especialmente a atuação da nutrição anti-inflamatória neste contexto. Tá? Então, eu gostaria de passar a palavra primeiro para a doutora Camila Luna, médica fertileuta, para que ela possa se apresentar. Primeiramente, obrigada, Marcela, pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema nesse mês tão emblemático para nós que trabalhamos com reprodução e com endometriose. Para quem não me conhece, me chamo Camila Luna, sou médica ginecologista, especialista em reprodução assistida e trabalho com infertilidade. Queria convidar também a doutora Thaís Lacerda para se apresentar, para a gente começar a nossa live. É uma honra fazer parte aqui com minha médica que cuida de mim. Eu sou Thaís Lacerda, nutricionista, especialista em nutrição esportiva, nutrição clínica e saúde da família, com atuação aí de 16 anos de consultório clínico. Coisa boa. E é importante pontuar justamente isso que a Thaís comentou, é que além dela ser uma nutricionista excelente, ela tem propriedade de causa para falar, porque ela é portadora de endometriose e ela sabe a importância da nutrição no tratamento da endometriose. Então, antes de mais nada, eu sei que vocês que me seguem já sabem muito, a respeito da endometriose, mas é importante a gente conceituar, tá? Então, a endometriose é uma doença ainda muito subdiagnosticada, então por isso que tem o mês do Março Amarelo, que é para a gente divulgar, as informações a respeito dessa condição. Então, a endometriose é uma doença que afeta 1 a cada 10 mulheres em idade reprodutiva, tá? Alguns estudos pontuam que pode acontecer até em mais, uma porcentagem maior, de 10 a 15%. É uma condição associada à genética, Isso não quer dizer que toda paciente que tem um histórico genético de endometriose vai desenvolver, mas hoje a gente sabe muito da influência da epigenética, Como se tivesse arma com as balas, mas é a epigenética que vai fazer essa bala ser lançada. Então, o estilo de vida é predominante para o desenvolvimento da endometriose, certo? Então, é importante lembrar que é uma doença inflamatória e a paciente que tem endometriose, ela tem uma desregulação imunológica. Ou seja, entender que é uma doença sistêmica, que tem um componente inflamatório e essa deficiência imunológica, ela muda, não é mesmo, o tratamento desta condição. Ela é uma doença de mulher jovem justamente porque ela é influenciada pelo estrogênio. E classicamente ela é definida pela presença de um tecido semelhante ao endométrio fora do útero. E aqui é o primeiro gancho que eu quero fazer. Se é fora do útero, realizar uma histerectomia, por exemplo, não é o tratamento definitivo para essa condição. Histerectomia é a cirurgia para a retirada do útero. Mas aí vamos começar aqui. Eu recebi algumas perguntas no Instagram, assim como as meninas, e quero começar com esse primeiro bloco da nossa live, nosso podcast, que é em relação se a dor, Thaís, ela pode começar na hora do prato. A gente sabe que, como eu acabei de conceituar, a endometriose é uma doença sistêmica, e eu queria que você pudesse nos elucidar, como a dieta anti-inflamatória, ou como uma dieta inflamatória, ela pode piorar o quadro da paciente, você que tem conhecimento de causa a respeito disso. Então, vamos falar o que a gente tem de evidência científica a respeito de dieta e endometriose. Sim, a alimentação, ela pode realmente, o prato pode aumentar a dor, Então, alimentos mais inflamatórios, o que a gente tem hoje, Estudos feitos com mulheres que já são portadoras de endometriose, tendo um aumento ou agravamento dos sintomas, da dor, da inflamação, com o consumo de ultraprocessados, que é isso, aqueles snacks, biscoitos, alimentos ricos em açúcar, a gordura saturada e gordura trans também relacionando as cascatas inflamatórias. Então, se você come muito aquela gordura da picanha, a gordura trans dos biscoitos recheados, ela tem uma relação também nesse aumento de dor e da sintomatologia da endometriose. Tem o consumo também de determinados alimentos, como a cafeína, por exemplo, o excesso de cafeína que pode atrapalhar e que pode piorar o intestino, e a falta de cuidado com o intestino. Então, da mesma forma que a gente tem alimentos que são gatilhos, para a endometriose, a gente tem estudos mostrando que mulheres portadoras de endometriose, quando tem uma alimentação anti-inflamatória, que é uma alimentação mais baseada em quê? A dieta mediterrânea, Tem estudos bem interessantes agora, 2023, 2025, publicados em revistas de alto impacto, mostrando o potencial dessa dieta mediterrânea
na redução dos sintomas, principalmente na dor pélvica da endometriose, que é uma alimentação baseada em quê? Consumo de frutas, de grãos integrais, de peixes, como salmão, por exemplo, né, que é rico em ômega 3, né? Então, é uma alimentação mais natural. Frutas, vegetais, grãos, melhorando essa sintomatologia da endometriose. Tem muita relação com o prato. Thaís, eu recebo assim essa pergunta de toda paciente no consultório. É preciso retirar sempre o glúten da dieta? Essa é polêmica, né? Eu também recebo. Não, não é preciso retirar sempre, tá? Pessoas que precisam retirar o glúten são aquelas que têm doença celíaca, dermatite herpetiforme ou sensibilidade não celíaca ao glúten. Essas precisam realmente excluir. Então, o glúten ele não é inflamatório para todo mundo. Mas como a gente observa, muitos pacientes com endometriose têm alteração na microbiota intestinal, tem desbiose, tem uma permeabilidade intestinal alterada. Então, em alguns casos, individualizando, a gente pode retirar pontualmente o glúten daquelas que têm sintomatologia, mas não é regra, né? Todo mundo que tem endometriose tem que cortar o glúten, não existe essa relação. Perfeito. Eu costumo falar isso a paciente sempre, né? Não necessariamente você precisa cortar 100%, mas reduzir, acredito que seja importante, até porque Sim. o glúten, ele tá muito nessa alimentação rica em farinha branca, né? Isso. Que não é saudável também, de toda forma. Então, assim, se alimentar com muitas raízes, com muitas frutas, acredito que isso faz a diferença. E muitas vezes as pacientes pensam, mas é uma dieta muito cara. Pelo contrário, é uma dieta até muito mais barata do que você comprar o trigo, o açúcar refinado, tudo isso acaba trazendo, né, outras consequências associadas não só à própria endometriose. E me diga uma coisa, Thaís, eu também sei que é muito controverso, certo? Existem evidências para diversos suplementos, mas não tem um consenso exato sobre quais a gente deve usar ou não, mas até na sua própria vida ou na sua prática clínica, tem algum suplemento que você acha que seja interessante, que você gosta de suplementar para paciente com endometriose? Tá. Primeira queixa, né? Eu acho que a queixa principal, pelo menos era da minha e de muitos pacientes, é a dor causada pela endometriose. Então, quando a gente pensa em suplemento que tem alguns estudos mostrando essa melhora por uma ação anti-inflamatória e por uma ação de mediador também de prostaglandinas que aumentam a dor, é o ômega 3, tá? Então, usar o ômega 3, que pode ser advindo da alimentação, com o consumo de salmão, de peixes mais gordos, e pode ser suplementado. O ômega 3 ele tem uma evidência mais robusta. Vitamina D em mulheres que têm deficiência também se mostra bem eficiente a suplementação de vitamina D. E tem alguns estudos, mas não é consenso, com o uso de coenzima Q10 e o NAC, que é a N-acetilcisteína, também nesse caso para mulheres com endometriose. Prática clínica, realmente, eu costumo mais prescrever o ômega 3, avaliar exames se tiver deficiência, e uma coisa assim que é base para endometriose é cuidar do intestino. Então, na nossa alimentação, quando eu vou atender, vou fazer um recordatório, a maioria das pessoas não consome a quantidade de fibra que precisa. Então, suplementar fibra, na maioria dos casos, é o ponto mais importante. Quando o paciente não consegue ingerir via alimentação, a suplementação de fibra ela se mostra bastante eficaz para modular ali o estraboloma, a microbiota intestinal, né? Muitas mulheres que têm endometriose reclamam também daquela dor a evacuar. Então, se a gente melhora a formação do bolo fecal, isso acaba melhorando essa sintomatologia também. Isso, uma coisa que eu também sempre falo às pacientes é que, doutora, me passe suplementos, me passe coisas. Mas o mais importante, né, nada substitui o básico bem feito. Não adianta de nenhuma forma você gastar uma fortuna, porque geralmente os suplementos são um pouco mais onerosos, né? E não adianta você gastar 500, R$ 1.000, aí, o que seja, com suplementação, se você não faz uma dieta saudável. Uma dieta saudável, rica em frutas, em fibras, em antioxidantes, isso é muito mais valioso do que qualquer suplementação. Não estou invalidando a suplementação, acredito que seja importantíssimo, mas o básico bem feito, ele ainda supera muitas coisas, né? E me diga uma coisa, assim, em relação ao acompanhamento, porque muitas pacientes, elas acham, não, eu vou em uma consulta e tá resolvido. Não adianta, né? O que você pensa, assim, em relação a esse acompanhamento contínuo da paciente com endometriose e a nutrição? A paciente ela tem que entender que a endometriose ela é uma doença crônica e ela não tem cura. Ela tem melhora de sintomas, ela tem tratamento, a gente sempre foca o tratamento e melhorar a qualidade de vida daquela paciente. Então a gente não fala nem só em dieta, sabe, Marcela? Mas é uma mudança de estilo de vida geral. Perfeito. O sono, por exemplo, ele está muito relacionado ao aumento do estresse oxidativo, de inflamação. Então, quando a gente melhora pelo menos os 4 pilares, que é uma dieta ajustada, adequada, rica em fibras, vegetais, antioxidantes e compostos bioativos, exercício físico, controle de sono
e controle de estresse, a gente melhora bastante essa paciente. E eu tenho que entender que é um processo. Não é fez pontualmente, acabou. Tem uma consulta aqui e resolvi. Então, é um tratamento. Ela precisa realmente de acompanhamento. Perfeito. E é importante que a mulher entenda que ela não tem uma vida linear, né? Isso. Então, por vezes, a mulher hoje, ela quer ser mãe, né? Depois, talvez ela seja tentante, talvez ela esteja num pós-parto, talvez ela esteja numa pré-menopausa. Então, existem alimentos e suplementos que são importantes para cada fase de vida daquela mulher, Exato. né? Então, Pegar isso... esse gancho, Marcela, rapidinho, só para falar. Isso é uma coisa que eu falo muito com as minhas pacientes. Às vezes, algo que eu bato muito nessa tecla, acompanhamento multidisciplinar, porque é fundamental. Não tem como uma paciente que vai fazer um tratamento de reprodução assistida não fazer um acompanhamento nutricional. E aí, uma coisa que eu sempre falo com elas é, às vezes elas vão uma vez, aí inicia a dieta, a suplementação, e acha que aquilo vai ser ad eterno. Tem todo um preparo pré-FIV, pré-transferência e pós ali, quando ela é engravida, e depois, quando ela tem bebê, porque ela tem que ter qualidade de vida, né? É algo que tem que ter um acompanhamento a longo prazo, não é nada pontual. Exato, perfeito. E a gente falou muito aqui, pessoal, sobre o intestino, tá? Então, é importantíssimo que vocês tenham esse conceito, né, da desbiose intestinal, que é uma desregulação das bactérias que habitam no intestino, né? O estroboloma é quando as bactérias que fazem a metabolização do estrogênio, elas estão em uma alta quantidade. Isso muda completamente o desfecho da paciente com endometriose, isso aumenta a fermentação, gera aquela endobele, né, que é a barriga estufada, que isso é muito frequente, né? Se você não tem os sintomas clássicos da endometriose, mas tem aquela barriga distendida, também é importante a gente pesquisar, porque pode ser um dos únicos sintomas. Eu vou passar um pouquinho agora para a Camila, que eu sei que também é um assunto bem palpitante. Camila, pensando assim, em endometriose e infertilidade, tá? Primeiro, puxar um pouquinho a sardinha para mim, né? É óbvio que a ajuda do profissional fertileuta é super importante, mas nós sabemos que a cirurgia para endometriose nas pacientes que são inférteis, desde que sejam pacientes jovens, que têm uma boa reserva ovariana, que a gente pode avaliar através da contagem de folículos, através do antimileriano, das dosagens hormonais, né? E principalmente quando tem um parceiro com um bom espermograma e tubas saudáveis, isso nos deixa muitas vezes confortáveis para realizar a cirurgia, para que a paciente melhore o seu status, né, e performe uma gestação natural, certo? Mas é bem verdade que, infelizmente, em alguns casos, a gente tenta fazer a melhor cirurgia que seja, mas a paciente não tem a resposta que a gente deseja, ou ela não se enquadra nesses padrões que eu comentei, e aí ela vai precisar de uma ajuda da reprodução humana. Então, a primeira pergunta que eu teria para você, que recebi aqui 1 trilhão de perguntas em relação a isso, é como a endometriose ela pode afetar a fertilidade feminina? Bom, vamos lá. A endometriose, como você bem mesmo falou no início, é uma doença inflamatória crônica, né? A gente sabe que vai ter ali os focos que vão estar fora do útero, caracterizando a endometriose. Isso vai gerar uma alteração da arquitetura da pelve daquela mulher. Então, em muitos casos, a trompa daquela mulher, ela tá grudada, ela tá enovelada, ela não tá funcionando da maneira correta. Eu gosto sempre de dizer para as pacientes, elas acham que vão entrar no meu consultório e vai ganhar uma FIV. Eu digo que FIV é para quem tem indicação, não é para quem quer. Tem muitas pacientes que tá ali, mulher com menos de 35 anos, boa reserva, que tem tempo, que é algo que é muito importante. Tempo, quando eu falo tempo, é uma idade jovem e um espermograma normal, é válido essa mulher ir para uma cirurgia, ela operar, limpa toda a cavidade, faz uma dieta associada, faz a suplementação e aquela mulher engravida. Mas, claro, a gente sabe que em algumas situações a gente vai precisar aí do auxílio da reprodução assistida, mas que em alguns casos não é para todo mundo. Em algumas situações, mesmo com reprodução assistida, a gente vai acabar indicando cirurgia associada. Antes da primeira transferência, é válido eu fazer uma cirurgia? Não tem um consenso quanto a isso. Não é uma indicação soberana. Normalmente, após uma falha, aí a gente vai analisar caso a caso, sempre conversando com o cirurgião. Isso é algo muito importante para poder definir com a paciente que tem indicação de fazer uma cirurgia ali pré-transferência.
Aproveitando para falar uma coisa. Cirurgia para endometriose, mesmo que ela vá pré-transferência, essa cirurgia é só após a coleta de óvulo, porque a gente sabe que pode interferir ali na resposta, na reserva ovariana dessa paciente. Perfeito. E uma coisa que eu sempre pontuo é que não adianta também fazer só fertilização, né? Existem vários estudos que mostram que a paciente que tem endometriose, ela produz anticorpos contra a célula ectópica, a célula que está fora do lugar, mas ela também acaba produzindo, por semelhança, anticorpos contra o endométrio que está tópico, ou seja, que está dentro do lugar, sem alteração dentro da cavidade uterina. Então, é importante a gente manejar, junto com o nutricionista, junto com o gineco, esse ambiente, né, anti-inflamatório, para que a paciente se beneficie e tenha ou melhor, uma menor chance, né, de ter uma falha de implantação, não é verdade? Algo que é muito importante a gente sempre lembrar paciente que tem endometriose, ela tem uma resistência à progesterona, que é o hormônio para gestar. Então, só por esse fator, ela já tem uma chance menor. Associado a tudo isso, por ser uma doença inflamatória, a gente sabe vai ter ali produção de radicais livres que vão acometer aquele ovário. Vai diminuir quantidade e qualidade daqueles óvulos, interferindo negativamente. Quando ela está ali, não foi operada, o que é que vai acontecer? Produz um líquido peritoneal que vai dificultar o espermatozoide ascender, vai dificultar o encontro de óvulo com espermatozoide lá na trompa e, posteriormente, quando esse embrião ele é jogado para dentro do útero, né, vai dificultar a implantação, porque ela tem dificuldade de progesterona, tem essa resistência. Então, é todo um conjunto quando a gente vai falar de endometriose e fertilidade, tá tudo ali muito associado. E a gente falou aqui, meninas, muito a respeito da alimentação. Thaís falou também sobre a importância da atividade física. E outro ponto que muitas vezes a gente releva, eu acho que não é tão importante, é o sono. Para a gente ter ideia, o ovário, assim como a glândula pineal, ele produz a melatonina. Só que ele produz 5 vezes mais do que a glândula, né? E esse é um hormônio excelente para antioxidação nos ovários. E, infelizmente, nós sabemos que a endometriose, ela pode afetar a quantidade e a qualidade. Explica um pouquinho sobre isso, Camila, assim, em relação à endometriose, a quantidade de óvulos, a reserva ovariana. Eu tenho 34, mas não tenho endometriose. Uma outra mulher com 34 anos, com endometriose, será que ela vai ter a mesma quantidade de folículos que eu ou a endometriose pode piorar? Bom, vamos explicar o que é reserva ovariana. Nós, mulheres, a gente nasce com uma quantidade pré-determinada de óvulo. Quando aquela quantidade acaba, a gente vai entrar na menopausa. Comparando duas mulheres da mesma idade, que têm o mesmo antimileriano, que têm a mesma contagem de folículo antral, só pelo simples fato dela ter endometriose, a qualidade dos óvulos dela vai ser reduzida. Bem como a gente, quando vai para o estímulo, a gente vê uma resposta também inferior. E quando a gente faz a coleta daquele óvulo que vai ali no microscópio, a gente vê características que são sugestivas de endometriose. Eu já tive paciente que a gente tinha feito investigação anteriormente, ela não tinha nada, e quando a gente viu ali, ela tinha feito um exame com um profissional que não era tão treinado. Quando a gente fez a coleta, que olhou o óvulo, estava lá, eu falei, faz com essa pessoa aqui um exame, e quando viu, batata. Então, assim, a endometriose, ela vai interferir na quantidade, na qualidade. Só pelo simples fato da paciente ter endometriose, a gente sempre fala ali menos de 35 anos para congelar óvulo. Mas, se ela tem endometriose, a gente já começa a pensar nesse congelamento ali a partir dos 30, porque a gente sabe que a quantidade e a qualidade vai ser interferida negativamente. Tá. E, assim, eu recebi essa pergunta aqui pelo Instagram e eu gostaria de a gente discutir um pouco sobre ela. É da paciente que tem endometriose ovariana, né? Primeiro, uma das perguntas foi em relação à endometriose ovariana e câncer, tá? Então, só respondendo, existe sim um risco maior de ter uma transformação maligna, né? Comparada a outros cistos. Entretanto, esse risco é baixo, ali de mais ou menos 3 a 5%, certo? E em relação, Camila, foi muito perguntado em relação, assim, se a cirurgia, ela pode impactar na reserva. Antes de tudo, eu preciso pontuar que nem toda paciente que tem endometriose, ela tem endometriose ovariana. Então, dificilmente a cirurgia vai haver manipulação no ovário, isso não impacta a reserva. Mas,
como a gente deve conduzir aquela paciente que tem endometriose ovariana e tem infertilidade? Existe algum marcador que você olha para decidir o que fazer ou como orientar a sua paciente de maneira mais assertiva? Melhor dos mundos para paciente seria uma paciente. Primeira pergunta: qual a idade da paciente? A paciente não disse, mas digamos lá, ela tem 35 anos. Beleza, ela tá ali, reserva, espermograma do marido normal, reserva boa. Vamos lá, só pelo simples fato dela ter endometriose, a gente já consideraria congelar. Por melhor que seja o cirurgião, quando ela tem endometriose ali a nível ovariano, quando ele vai tirar aquele cisto, porque você sabe mais que eu, não pode esvaziar aquele cisto, é inevitável que você não leve folículos com aquela retirada daquele cisto. E, posteriormente, aquela mulher venha a apresentar uma redução dessa reserva. Então, melhor dos mundos vamos congelar o óvulo, vai para a sua cirurgia. Se é uma paciente jovem que a gente tem ali um espermograma normal, a trompa ficou top, tenta engravidar. A gente sabe que tem ali o backup dos óvulos, talvez numa segunda gestação, ou talvez nem usar aqueles óvulos. Eu gosto de dizer que quando a gente congela óvulo é igual seguro de carro. A gente faz para não usar, mas é importantíssimo a gente ter. Então, é fundamental que uma paciente que vai para a cirurgia, tem endometrioma, ela congele óvulo, e aí depois da cirurgia, ou ela tenta engravidar espontâneo, ou ela volta ali para buscar aqueles óvulos, formar embriões, etc. Perfeito, eu sempre digo isso à paciente, na verdade eu oriento a todas, né? Se você puder sempre congelar óvulos, é sempre uma segurança, que infelizmente o futuro a Deus pertence, né? Mas um outro ponto importante é avaliar realmente a reserva. Pacientes que têm um antimileriano abaixo de 1, fazer cirurgia no ovário é um pouco mais perigoso. Já fiz? Já fiz, porque em alguns casos a paciente não tem acesso, né, ao custo da reprodução humana, da fertilização, e é só o que a gente tem para oferecer, então a gente acaba algumas vezes fazendo isso. E aí, Camila, eu queria até já fazer uma pergunta respondendo, né, porque eu recebo todos os dias pacientes no consultório com endometriose, com infertilidade, que estão acompanhando com algum fertileuso para fazer inseminação. Meninas, não faz absolutamente nenhum sentido. Existem 1 milhão de guidelines com evidências super robustas, diferentes dos suplementos, temos de sobra. A inseminação, ela é indicada em casos muito, muito, muito específicos da endometriose, que é quase nenhum, né? Endometriose superficial, tuba normal, tem que estar tudo muito excelente. E provavelmente, se tiver tudo tão excelente quanto são as indicações, a mulher está com 5 meninos em casa, né? Então, exato. Então, nesses casos, a paciente tem que fazer fertilização. Eu entendo que muitos de vocês pensam, não, eu vou fazer isso aqui porque é mais barato. Mas também o mais barato que não resolve sai mais caro no final das contas, porque foi um investimento que de nada serviu, né? E algo que é importante falar é que a inseminação, se o marido dela tem um sêmen normal e ela tem lá a trompa alterada, tudo, e a gente vai para a inseminação, gente, o que a gente vai fazer nada mais é do que só pegar o sêmen dele e colocar dentro do útero. Mas que se for um sêmen que tem um espermatozoide competente, ele vai chegar no útero, né? Algo que é muito importante a gente frisar, porque às vezes você vê que tem paciente que fica fazendo inseminação, e a mulher só tá perdendo tempo, se frustrando e emocionalmente ficando mais abalada com o diagnóstico aí, com as tentativas frustradas. Joia. Camille, aí digamos que a mulher ela engravidou, seja espontânea em casa, seja com você na fertilização, pelo simples fato dela ter endometriose. Esta é uma paciente que merece uma atenção especial no pré-natal, ela tem um risco maior, ou essa paciente, ela é qualquer... Eu sei que hoje em dia na obstetrícia a gente fala de risco habitual, não existe gestante sem risco, o fato de estar grávida é um risco à saúde da mulher, né? Então ela pode ser de risco habitual, que seria baixo risco, ou ser, de fato, de um alto risco. A paciente com endometriose que engravida, ela tem um alto risco ou não? Então, a endometriose por si só, ela vai dar um maior risco de abortamento, um maior risco de resistência insulínica, consequentemente diabetes gestacional, um maior risco de pré-eclâmpsia e um maior risco de prematuridade. Entretanto, algo que é muito importante falar é que não é uma sentença, não é um risco tão aumentado, mas infelizmente existe um risco sim aumentado para essas mulheres dessas patologias que eu falei.
Isso, inclusive tem alguns estudos que mostram aumento do risco de pré-eclâmpsia, né? Então, assim, engravidou. Assim, na verdade, o que eu oriento as minhas pacientes é estar sempre em acompanhamento comigo, junto com o obstetra, né? Para que assim que tem um diagnóstico, já faça o manejo, já veja toda a suplementação, já veja tudo que é necessário para evitar um desfecho negativo durante a gestação. Bem, então falamos um pouco da importância da nutrição, falamos um pouco do impacto na fertilidade. Eu queria trazer agora um pouquinho da junção dos dois, né? De como que a nutrição anti-inflamatória ela pode otimizar a fertilidade. É bem verdade que, assim, a nutrição por si só, ela não resolve, né, todos os casos. Tem muitos pacientes, não, Marcelo, eu não quero usar hormônio, não quero fazer cirurgia, não quero fazer nada. Então, você vai para casa rezar, orar, pedir a Deus misericórdia, fazer dieta. É bem verdade que muitas pacientes, elas podem até melhorar com as mudanças do estilo de vida. Mas a endometriose, por ter essa predominância estrogênica, ter essa resistência à progesterona, em alguns casos, o tratamento hormonal, ele é imprescindível, ele vai fazer a diferença. Mas aí, trazendo para o nosso contexto, né, Thaís, você percebe na sua prática clínica, quando você faz assim, ajustes simples, essa paciente tende a ter um ganho na fertilidade, por exemplo, só suplementei uma B12 que estava baixa, ou ajustei os níveis do ferro, enfim, alguma coisa que você percebe que você fez na sua prática clínica que gerou um resultado positivo, o que a nutrição também pode ajudar nesse contexto? Marcelo, o que é mais perceptível do impacto da dieta para a fertilidade é a redução de peso. Perfeito. Quando a gente está com muita gordura, principalmente aquela gordura visceral, aquela gordura que libera substâncias pró-inflamatórias, ela piora tanto a endometriose, a sintomatologia, como aquela liberação de gorduras ali vai atrapalhar a fertilidade. Eu já sabe que grande parte, né, que tem um impacto muito alto, sobrepeso na infertilidade. Então, quando as mulheres conseguem emagrecer, elas têm uma resposta melhor, né? Então, o que a gente vê hoje? Estar no peso adequado. Ou simplesmente tratar uma mulher para ela não aumentar de peso, para poder ela conseguir engravidar. E ter segurança, né? Porque se ela consegue essa etapa de engravidar, durante a gestação é muito importante para ela ter essa alimentação saudável. Esse padrão de dieta mediterrânea, que é uma dieta mais anti-inflamatória, ela é base para a maioria das mulheres, né? Que vivem nessa alteração de ciclos, cuidar desse intestino também, que melhora a absorção. Perfeito. E aí, assim, é muito importante a gente falar essa questão da obesidade, porque a resistência insulínica, ela gera anovulação. Sim. A SOP, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, que é comum nas pacientes com endometriose, né? Uma coisa não leva a outra, mas elas são doenças que andam frequentemente juntas. A base da SOP é a resistência insulínica. A resistência insulínica, essa insulina alta, ela age lá no ovário, alterando a produção, né, dos hormônios ovarianos que alteram a ovulação. Então, muitas vezes não é nem necessariamente a endometriose que está atrapalhando, mas a síndrome metabólica que está associada. Então, estar no peso adequado, fazer todas essas mudanças que a gente já pontuou, é imprescindível para a paciente, seja portadora de endometriose ou não, para que engravide. E uma coisa que eu sempre digo à paciente, você está gerando as suas próximas gerações. Isso. O que você faz hoje impacta na sua filha e impacta na sua neta. Então, a sua carga epigenética e genética, ela vai passando, né, também de geração em geração. E aí você acabou de falar do intestino, vamos pegar esse gancho. Se você acha realmente que, assim, se o intestino modula mesmo o estrogênio, a gente está tratando, de fato, a base da endometriose, ou a gente está só colocando hormônio, que também pode alterar a permeabilidade intestinal, então é uma faca de dois gumes. O que é que a gente pode fazer em nome de Jesus para melhorar isso aí, Thaís? Eu vou falar novamente, tá? A dieta não cura endometriose, como muita gente fala, a dieta específica vai curar endometriose. Não, porque é um problema muito complexo. Mas cuidar da dieta é importantíssimo, principalmente dessa microbiota intestinal. Ela é fundamental para modular os sintomas e para evitar a progressão, o agravamento da doença. Então, realmente, cuidar do intestino é base, né? Cuidar da capacidade absortiva, cuidar dessa modulação hormonal, dessa produção de estrógeno que está ligada ao seu intestino, esse estraboloma que a gente fala tanto. Então, é muito importante, é fundamental cuidar da saúde intestinal. O que a gente observa em clínica e consultório, que a gente até comenta, né? Essa endobélia, essa barriga distendida. Quantas mulheres têm essa sintomatologia gástrica por conta da endometriose e às vezes não sabem nem que tem endometriose, né? Então, até assim, é algo muito comum hoje, mas o diagnóstico, ele precisa ser realmente feito para a gente poder saber a causa e tratar, né? Então, quando a gente modula o intestino, a gente tem uma resposta interessantíssima. E como é que modula o intestino, Thaís? Comendo vegetais,
fibras, raízes, evitando os ultraprocessados, o excesso de açúcar, o uso de pré-bióticos. Tem alguns estudos interessantes também com o uso de probiótico, né? A literatura mostra que as mulheres que já têm, que são portadoras de endometriose, ela tem uma diminuição de alguns lactobacilos, de 2 cepas de lactobacilos. Então, suplementar eles específicos talvez seja o caso. Antes era assim, vamos tratar a desbiose intestinal, bota probiótico para todo mundo. Hoje não. A gente precisa do pré-biótico, que é o alimento dessas bactérias. A gente tem bactérias boas e bactérias não tão boas assim, aquelas fundamentais para controlar essa produção, essa questão do estrógeno. Então, eu preciso alimentar essas bactérias benéficas. Como é que eu faço isso? Com pré-biótico, que são as fibras, os vegetais, né? Para poder a gente suplementar ela aqui, caso ela não consiga com a dieta. Porque é lindo dizer, como mais vegetais, faça isso. Exato. Mas eu atendo faz 16 anos, e que é muito difícil as pessoas comerem salada de manhã, na hora do almoço, de tarde, de noite. Não come, mal come uma salada na hora do almoço. Então, grande parte delas a gente vai precisar suplementar esse pré-biótico para poder modular esse intestino. Gente, assim, eu vou falar mais uma vez. Então, é importante a gente pensar na desbiose intestinal como causadora de muitas coisas, Sim. né? Não só de piorar os sintomas de endometriose, porque esse estroboloma, que são as bactérias que desconjugam o estrogênio, é como se fosse um cano, né? Na verdade, uma torneira. Isso, uma torneira. Então, essas bactérias, elas fecham a torneira que era para eliminar esse excesso de estrogênio pelas fezes. Então, na verdade, a gente aumenta esse estrogênio, altera a permeabilidade, ou seja, as bactérias que estão do intestino e que são daquele intestino, elas passam para a vagina. Isso aí está associado à alteração da flora vaginal. Elas passam para o útero e vão atacar o endométrio, gerando uma endometrite crônica e muitas vezes refratária a inúmeros antibióticos. E aí também é uma faca de dois gumes, porque a gente usa o antibiótico para tratar endometrite, mexe na flora intestinal, mexe na flora vaginal. Então, tudo começa no prato. Então, se a gente conseguir melhorar, eu sei que é impossível fazer uma dieta maravilhosa, até porque 90% do que a gente come é contaminado. Até disse para um paciente hoje, se quiser comer limpo, vá morar numa fazenda, plante sua própria comida e mesmo assim tem que mudar a atmosfera, porque a atmosfera já é contaminada, né? Então, todos esses alimentos, infelizmente, mesmo que saudáveis, eles podem ter algum grau de contaminação, né? Mas então, deixa eu só te interromper nessa questão, claro. porque eu vejo hoje muitas pessoas que chegam no consultório com uma alimentação muito pobre, né, com uma desnutrição, e que não significa baixo peso, mas por conta E por vezes obesas, com sobrepeso. Exatamente. Muitas vezes, só que elas entram com esse terrorismo nutricional, né? Quando a gente fala assim, a gente sabe que é uma alimentação mais variada, mais saudável, mas não é todo mundo que consegue seguir isso. E quando a gente vê, tem uma endometriose, o que a gente mais vê? É restrição alimentar. Você não pode comer isso, você não pode comer isso, você não pode ter uma dieta que tenha FODMAPs, você não pode comer açúcar, você não pode comer... Às vezes a gente tira de pessoas que só têm aquela condição aquilo ali, quando a gente deveria incluir mais. Então, no lugar de proibir, talvez seja mais interessante a gente incluir. Eu digo que nutrição é muito mais inclusão do que proibição. Então, vamos tentar introduzir aqui um vegetal. Não consigo tirar o pão branco de forma definitiva, eu não consigo, porque minha rede não dá para usar um pão de fermentação natural. Então, vamos introduzir um vegetalzinho aqui dentro desse pão, vamos mudar a ordem dos alimentos, principalmente para uma que tenha resistência à insulina, tem uma alteração aí, né, nessa parte de carboidratos, do consumo, uma sopa, enfim. Então, introduzir, direcionar e orientar essa paciente é fundamental, para que esse medo não impeça, porque aí ela entra nisso, Marcela, que você está falando. Já que não pode nada, eu não posso comer nada, então eu vou tacar o pé na jaca. Tacar o pé na jaca, como Exato. se diz, né? Eu não vou fazer nada, porque não pode nada, tudo faz mal, tudo dá isso, tudo faz aquilo. E uma coisa que eu sempre falo às minhas pacientes, a gente precisa ter um objetivo muito claro na nossa vida. Sim. Por exemplo, outro dia eu estava no shopping com minha filha, encontro uma paciente que todos os dias, praticamente, ela me manda mensagem, reclamando de dor. Ela estava comendo McDonald's, com tudo que tem direito, com sorvete, com tudo, entendeu? Doutora, hoje eu estou me permitindo. Mas veja, o que você está se permitindo? Você está se permitindo se fazer mal. Está se permitindo se fazer mal. Então, assim, a gente tem que ter um objetivo claro. Com certeza. Qual é o meu objetivo? O objetivo é viver saudável, então eu vou fazer tudo aquilo que me permite ser saudável. Eu vou fazer exceções? Vou, mas numa terça-feira à tarde eu acredito que não seja uma exceção. Eu acho que seja o seu hábito. Acaba não sendo uma exceção, né? Aquilo vira rotina, aí tem um impacto grande. Exato. Então, as nossas pequenas escolhas diárias, elas vão refletir naquilo que a gente vai viver e conviver. Sim. Pessoal, a gente estava com um problema aqui no chat, mas conseguimos abrir. Então, se vocês puderem, né, mandar suas perguntas por aqui, fica um pouquinho mais fácil, porque eu estou mudando de tela toda hora para achar as perguntas do pessoal. Mas vamos lá.
eu tinha mais algumas perguntas para você, Camila, só de maneira prática, para fechar essa questão da desbiose, que a gente já falou muito disso. Existe realmente o impacto da desbiose na fertilidade, ou você acha que não tem relação? Sem dúvidas. Hoje em dia, nós temos vários e vários estudos falando muito sobre desbiose uterina e desbiose intestinal. Seja para paciente com síndrome dos ovários policísticos, seja para paciente que tem endometriose, que são doenças que têm ali como causa base ali um excesso de estrogênio, né? A paciente ali, quando ela tem essa questão do estroboloma, ela vai ter mais estrogênio circulando. Aí entra aí associada a questão da obesidade, algo que paciente que tem endometriose, que ela não pode ser, é obesa. Obesidade por si só já é inflamatório. Aí a paciente que tem obesidade, ela tem mais estrona, que alimenta a endometriose. Aí ela tem uma alteração da microbiota intestinal, que aumenta o estrogênio. Tá ali tudo retroalimentando, né? Então, e são alterações. Aí a paciente está mais inflamada. Quando ela está mais inflamada, a gente tem vários estudos já mostrando o impacto na receptividade endometrial. Então, tudo isso, na qualidade ocitária, então tudo isso vai interferir negativamente naquela paciente. Seja ela que quer engravidar ou seja ela que vai congelar óvulo. Paciente que tem endometriose, que está pensando em fazer qualquer tipo de tratamento, ou só quer viver com qualidade de vida, ela tem que diminuir estrogênio. E uma coisa que é importante a gente frisar é, não basta fazer bloqueio hormonal. Às vezes a paciente olha e diz, não, doutora, mas a senhora vai bloquear. E não faz nada. Tem que ter toda essa associação que a gente falou aqui. Isso. E não adianta fazer fertilização sem saber a causa da sua infertilidade. Se a causa da sua infertilidade não for tratada, vai ser jogar dados e esperar que saia o número que você deseja, né? Recebi algumas perguntas aqui. Se toda paciente com endometriose vai ter dificuldade para engravidar. Você pode responder comigo? Não, eu gosto de dizer que endometriose não é uma sentença nem de cirurgia, nem de fertilização in vitro. Não são todas as pacientes que vão ter dificuldade para engravidar. Infelizmente, 50% das mulheres que têm dificuldade para engravidar vão ter endometriose como sendo uma das causas que está dificultando essa gestação. E é algo que eu sempre falo. Às vezes a paciente chega para mim e fala assim, ai, doutora, mas eu não tenho cólica, não tenho absolutamente nada. Aí eu falo, não, você tem um dos sintomas de endometriose, que é a dificuldade para engravidar. Então, até se prove o contrário, se 50% daquelas pacientes, elas vão ter endometriose, é fundamental que você investigue, para que não se deixe passar. Sim. Perfeito. E só aproveitando, uma coisa também que é muito importante. Às vezes elas chegam com um foco superficial, nada demais, e é muito sintomática. E o inverso também é verdade. Ela tem uma pelve congelada e não sente absolutamente nada. Quando a gente faz o diagnóstico, é uma surpresa. Endometriose, o grau de sintomatologia da paciente não está correlacionado com o grau de gravidade da doença. Perfeito. Isso é fundamental falar com elas, porque elas acham que só porque é superficial não tem. Perfeito. Camila, então, de maneira geral, existe um estilo de vida ideal para quem quer engravidar no contexto da endometriose? Sim, sem dúvidas. Dieta do Mediterrâneo, como a Thaís já falou. Exercício físico. Sempre é oportuno ali, a depender de cada caso, individualizar, suplementar o ômega, coenzima Q10. Em algumas situações é válido fazer a melatonina, a vitamina D também. A gente sabe que existem alguns estudos mostrando tudo isso, que vai existir um benefício ali na qualidade do óvulo, bem como na sintomatologia da paciente. Então, é fundamental. Se você está tentando engravidar, se vai fazer um tratamento de reprodução assistida, você tem que ter um estilo de vida saudável. Isso é fundamental. Camila, tem uma pergunta excelente aqui. Tenho 30 anos, mas minha reserva é de 0,62. A indicação é FIV. Primeiro, eu acho que ela tem uma boa idade. Então, a princípio, eu acho que dá para ela namorar em casa. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que perguntar é quanto tempo ela está tentando. Ela já tentou?
Tem essa pergunta. Ter baixa reserva ovariana não quer dizer infertilidade. Eu já tive paciente que tinha ali um antimileriano de 0,1, a gente ia fazer a fertilização no outro ciclo e ela engravidou espontâneo. Entretanto, esse antimileriano de 0,16, 0,62, ele está me mostrando o quê? Que essa reserva está acabando. Isso. Eu não sei quanto tempo eu tenho para esperar. Existem mulheres que são rápidas perdedoras de óvulos, então essa reserva pode cair muito rápido. O que essa reserva me diz é, vamos correr, vamos congelar, vamos tentar fazer um planejamento reprodutivo, mas ela não me diz que você é infértil. Isso. A fertilização, ela é indicada para pacientes que têm, na sua idade, né, de 30 anos, mais de 1 ano tentando engravidar e não consegue. E, por exemplo, se for no contexto de endometriose e você quiser fazer cirurgia, você fez a cirurgia e mesmo após a cirurgia, ela não teve esse sucesso. Entretanto, quando a gente vê aí uma paciente que tem uma reserva ovariana diminuída, a gente não vai esperar um ano. Não, mas assim, considerando que ela já tem 1 ano tentando. Ah, sim. Né? Tá, então assim, vamos passar, a gente tá chegando ao fim da nossa live, vamos pensar assim, alguns mitos e verdades, né, a respeito da endometriose. Então, a gente já falou que dieta sozinha ela não trata endometriose, tá? Recebi várias perguntas aqui, se dieta cura, se hormônio cura. Gente, nada cura endometriose, tá? A endometriose, por conceito, ela é uma doença crônica. O que a gente pode atingir através do tratamento é um estado semelhante à cura, que é a obtenção da qualidade de vida. Isso é dieta, isso é sono, isso é mindfulness, fazer atividades que tragam prazer, bem-estar, é o uso da terapia hormonal associada, é a cirurgia muitas vezes, mas isso depende do tempo de vida que a mulher está vivendo. Mas nenhum tratamento ele consegue fazer com que eu possa dizer que você está 100% curada. A endometriose é uma doença inflamatória crônica, e por isso, ao longo da vida, você vai ter que ser acompanhada por esse diagnóstico, certo? Um ponto importantíssimo dizer, mesmo que a mulher esteja na menopausa, ela não tem contraindicação à terapia hormonal, inclusive foi uma das perguntas que a gente recebeu aqui. A gente tem que fazer uma terapia hormonal direcionada, existem algumas especificações, mas de maneira alguma contraindicada, tá? Então, dieta sozinha não trata, cirurgia unicamente não trata, e eu mesmo digo à paciente, a cirurgia por si só, ela não faz milagre, ela ajuda muito, mas se você não tratar a base da doença, não fortalecer a imunidade, não ajustar a sua dieta, não fizer tudo aquilo que a gente já falou aqui, você vai jogar fora o tratamento cirúrgico. Existe uma chance de você recidivar, não necessariamente as lesões, mas a inflamação, né? Que a inflamação, ela tá na base genética da endometriose. Então, se a gente não ataca isso, não vai funcionar. E aí, falando muito de inflamação, a gente já vê muito aí na mídia falando do bebê Mounjaro e do uso do Mounjaro para o tratamento da endometriose. Adianto de maneira breve que não existe nenhum estudo que seja consenso, uma relação eficaz entre análogos de GLP-1 para o tratamento da endometriose. Entretanto, o que os estudos mostram é que os análogos de GLP-1, eles diminuem a inflamação, eles diminuem a fibrose, eles diminuem a resistência insulínica, que a resistência insulínica ela age na periferia do tecido gorduroso, aumentando a atividade da aromatase, fazendo com que haja mais conversão para a endometriose. Ele diminui a resposta neurosensorial, então ele age dando feedback negativo no intestino, no cérebro, para diminuir essa hipersensibilidade dolorosa. Então, me diga, Camila, me pergunta para você, existe um tempo que eu tenho que ter de intervalo entre a minha última dose do Mounjaro, né, dos análogos de GLP-1, a terceira partida, para uma paciente que vai engravidar? Então, isso é uma pergunta recorrente. As pacientes, elas fazem ali, congelou o embrião, aí elas olham, principalmente paciente endometriose, quando a gente vai fazer o bloqueio, elas olham para mim e falam assim, doutora, eu posso usar Mounjaro nesse bloqueio? A primeira coisa que eu digo primeiro, se for com acompanhamento, você pode usar, porque os estudos vêm mostrando um benefício muito grande. É consenso? Não é consenso. Entretanto, a gente ali, antes da transferência, a gente vai ter que parar um tempinho, antes ali em torno de 3 semanas, para poder fazer essa transferência embrionária. Porém, é muito melhor. Isso é uma coisa que ela disse, e se eu engravidar tomando? Veja, é muito melhor se você engravidar tendo perdido o peso e a gente suspender ali a partir do momento que a gente sabe, do que com o sobrepeso.
porque a gente sabe, com o sobrepeso ela vai ter maior risco de abortamento, entra toda aquela cascata, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, enfim. Então, é fundamental que a gente suspenda ali antes da transferência. Contraindica? Não. A gente não vai contraindicar o uso do Mounjaro durante aí esse período pré-concepção dessa paciente. Tá. E acho que uma coisa que é mais importante do uso do Mounjaro, que como a Thaís mesmo falou, a obesidade é um fator metabólico importante para infertilidade, né? Então, tratar isso aí já vai ajudar. Então, o análogo do GLP-1 é fantástico. Né? Tem um ponto interessante sobre esse análogo de GLP-1. Saiu até uma publicação agora recente, né, falando daqueles pacientes respondedores. Então, tem um paciente que chega lá, que usa e perde 10 a 15 quilos, e tem outro que não perde. E parece que essa ineficácia da medicação é por conta de uma disbiose intestinal. Então, mulheres com endometriose, né, que têm essa alteração nessa microbiota intestinal, elas podem ter uma resposta ruim ao uso de análogo de GLP-1. Então, primeiro a gente precisa tratar essa disbiose, entendeu? Um ponto. Perfeito. E só aproveitando o gancho, tem um estudo recente que é bem interessante, não tem estudos robustos, mas mostrando que o análogo de GLP-1 ele pode interferir na receptividade endometrial, talvez aí melhorando e talvez sendo aí num futuro, não sei quando, talvez sendo uma das possibilidades para a gente utilizar. Perfeito. Então, o que a gente está dizendo aqui, traduzindo, né, é que ajuda do ponto de vista da fertilidade e ajuda do ponto de vista da modulação da dor, tendo em vista que a paciente ela vai ter uma melhor resposta à inflamação e à fibrose, que é característica à endometriose. Então, de maneira geral, até o dia de hoje, não existe comprovação científica de nenhuma medicação que faça com que reduza o tamanho da lesão, exceto o bloqueio hormonal com o Zoladex, por exemplo, né? O análogo de NRH. Ele é o único que pode reduzir tamanho de lesão. Ele gera um silêncio pélvico, deixa a mulher numa menopausa transitória e pode ter esse ganho. Mas nenhuma outra medicação, talvez os análogos do GLP-1, talvez atue dessa forma, já que ele reduz inflamação e fibrose. Mas estudos ainda não temos para fazer essa associação. Eu tinha deixado aqui se probiótico ajuda. Você já respondeu, mas quer frisar alguma coisa em relação a isso? O pré-biótico, que é a fibrazinha, ele ajuda mais do que o probiótico. E a literatura mostra que mulheres com endometriose podem ter a deficiência de 2 cepas de lactobacilos, 2 espécies desse lactobacilos, que se suplementada ela pode ter uma resposta melhor. Mas acaba sendo mais interessante, primeiro modular o intestino com dieta, né? Se não conseguir ali, a gente entra com a suplementação de pré-biótico e depois de probiótico. Então é possível sim, de forma que a suplementação de probiótico tenha benefício na endometriose. Perfeito. Eu até fiz uma publicação que gerou inúmeras perguntas e recebo essa pergunta todos os dias no consultório, no Instagram. Teve um estudo que saiu recente, foi acho que no final de 2025, conduzido na China, né, com camundongos, para avaliar se a creatina ela poderia reduzir ou piorar os sintomas de endometriose, né? A creatina acho que é um dos suplementos que mais tem estudos e com grandes evidências para diversas coisas aí no mundo, né? Então, Thaís, nos responde isso aí. A paciente que tem endometriose, né, ela deve suspender a creatina, ela tem que considerar alguma coisa, ela tem que perceber se usando creatina, se ela tem alguma piora da dor e aí suspender. O que é que você acha? Tá, então vamos lá. O que é que a ciência diz, né, sobre isso? A endometriose, essa pergunta eu recebo direto. Então, existe uma relação hoje de suplementação de creatina e endometriose? Não. Existe via mecanismo, né, que é na redução de ferro. O que acontece é que os estudos foram feitos in vitro. Então, eles pegaram as célulazinhas, colocaram lá em laboratório e fizeram um estudo. E foi em camundongos também, com injeção visceral da creatina. Isso não acontece conosco, seres humanos. Então, esse estudo, ele extrapola. Hoje, a ciência não tem dados que mostrem que o paciente usando creatina pode piorar a endometriose ou agravar. Não existe isso. E a gente ainda pode ter um problema, porque, por exemplo, às vezes eu atendo uma paciente sarcopênica que está sem força para treinar e ela precisa ganhar massa muscular. A creatina é um suplemento que tem muita evidência científica para isso, ganho de força, evitar sarcopenia, que é aquela perda de massa muscular. Então, a paciente que poderia se beneficiar com o uso desse suplemento vai tirar por uma informação que foi dita, mas que não existe evidência. Existe uma via e um mecanismo, mas não é evidência que creatina atrapalha a endometriose. Então, por enquanto, pode usar.
Perfeito. Meninas, a gente está aqui seguindo para os minutinhos finais da nossa live. Queria que vocês deixassem uma mensagem, cada um dentro da sua área de atuação, em relação aos temas, a endometriose, o que é que a gente pode... Se for uma única mensagem para você dizer às suas pacientes, qual que seja. Pode começar, Thaís, que estava falando. A mensagem é essa: cuidem da base. O estilo de vida saudável é o que vai garantir esse sucesso no tratamento, na melhora da sintomatologia, porque ninguém merece viver com dor. E eu digo isso aqui com propriedade, né? Então, fazer dieta, estar no peso adequado, fazer exercício, dormir bem é algo realmente que diminui muito os sintomas da endometriose. Inclusive, a gente fala de endometriose e fertilidade, né? Eu estava brincando que eu já estava com 41 anos, engravidei com endometriose e com 41 anos de idade, né? Então, é uma coisa assim, que quando você mantém esse estilo de vida saudável, você melhora bastante. Então, é algo assim, que diminuição de dor, de cólica, dor pélvica. Perfeito. Então, se cuidem. Se cuida. Bom, no meu caso, a primeira coisa que eu quero deixar como mensagem é: principal marcador de chance de gravidez chama-se idade. Então, não é porque você tem endometriose que você obrigatoriamente vai ter dificuldade para engravidar, vai precisar de uma cirurgia, vai precisar ali de um tratamento de reprodução assistida. O fundamental é a gente ter em mente todo esse acompanhamento aí que Thaís falou, conversar com seu ginecologista lá de base, se você tem alguma sintomatologia, para investigar, para não atrasar o tempo do diagnóstico, porque isso é muito importante, porque o tratamento correto evita que a lesão progrida, reduz aí a tua chance de um tratamento com reprodução assistida ou de uma dificuldade para engravidar ou até mesmo uma cirurgia. Então, essa que seria a minha mensagem, Marcela. Perfeito. Então, meninas, foi um prazer ter vocês aqui, né? De maneira geral, a gente aprendeu muito, só trazer alguns tópicos que a gente frisou muito aqui. Falamos muito sobre o estilo de vida, falamos muito sobre a importância da dieta, a importância de cuidar do intestino. Existem vários estudos que colocam o intestino como o segundo cérebro do corpo humano, então ele é um maestro realmente da saúde da microbiota vaginal, da microbiota uterina, e principalmente ele pode ser alguém que ajude ou piore muito os sintomas de endometriose. Então, é preciso cuidar do intestino. Em relação a Camila, eu recebo também pacientes que vêm de outros colegas ou que passa no consultório, mas está sendo avaliado por alguém. Tem infertilidade e não pesquisou endometriose, está errado. É impossível você fazer um tratamento, seja com inseminação, com fertilização, com o que quer que seja, sem saber a causa. A infertilidade sem causa aparente é uma coisa que nem se fala mais hoje em dia, né? Pesquisem, vá para outros médicos, não existe isso. Não, qual a causa da infertilidade? Não sabe, né? Deus que fez assim. Isso não existe. Então, 50% das pacientes que são inférteis, elas são portadoras de endometriose. Então, é importante sempre pesquisar. Da parte ginecológica, sempre esteja com um médico que tenha essa equipe multidisciplinar, né, que olha o paciente de maneira completa. Não existe o ginecologista que olha só para o útero, que olha só para o ovário. Ele tem que pensar na mulher como um todo, na mulher que é mãe, na mulher que é esposa, na mulher que é profissional. Então, tudo isso é importante para gerar uma qualidade de vida adequada, né? Sentir dor de forma alguma é normal, é uma doença extremamente prevalente. Então, que impacta os anos de ouro da mulher, os anos que ela está pensando em ser mãe, os anos que ela está ganhando a sua vida no mercado de trabalho, que ela está se relacionando com os seus amigos, pensando num casamento. Então, a endometriose, até disse recente, ela não é câncer para matar o corpo, mas ela mata os sonhos da paciente. E então, ela comporta como tal, né? Uma doença que se você não trata, ela só vai evoluir. Exatamente. Então, existem aquelas pacientes que têm um comportamento mais silencioso, mas tem pacientes que têm uma endometriose progressiva, que a cada ano a gente faz um novo mapeamento e está lá novas lesões. Então, se cuidem, façam seus acompanhamentos anuais, programem a sua fertilidade. A gente programa quando vai viajar, programa no ano do casamento, programa quando vai formar, que pós-graduação vai fazer, mestrado, doutorado, e esquece de programar a fertilidade. A primeira programação, se você deseja ser mãe. Se não desejar, também não tem problema nenhum. Mas desejou ser mãe, programe-se, faça um cronograma. Quero adiar, principalmente para depois de 35 anos, congele seus óvulos, né? É caro, é um tratamento mais custoso. Entretanto, a gente investe dinheiro em tantas coisas que muitas vezes não é importante. Então, cuide dos seus sonhos, cuide das suas
prioridades, tenham um objetivo, né, e corram atrás dele. Se o seu objetivo é viver sem dor, vou fazer de tudo que está ao meu alcance para ter essa qualidade. Não estamos aqui falando de terrorismo. Thaís falou diversas vezes e achei excelente. Não é para excluir tudo, não é para excluir todos os derivados de laticínios, não é para excluir todo alimento que tem glúten. Mas você vai se observar. Comi isso, não me fez bem, poxa, vou evitar ou vou comer, né, o mínimo possível aqui na minha dieta, né? Fazer terrorismo também não é algo que se sustenta ao longo do tempo. Ninguém consegue passar 30 anos, digamos, né, dos 20 aos 50 anos, que é o tempo maior aí onde a gente vai ter os sintomas de endometriose, nesse terrorismo de restrição nutricional. Então, como o Thaís falou, muito mais importante do que retirar é fazer implementações que vão ser sustentáveis ao longo do tempo. Óbvio que restrições são importantes, né? Também não dá para você ir para uma churrascaria todos os dias e achar que vai ficar legal, né? Mas tenham isso em mente, né? Se cuidem. E a nossa próxima live, né, vai ser sobre cirurgia. Eu vou trazer aqui o Dr. Melisandro Lacerda e o Dr. Felipe Rocha, que é coloproctologista, para falarmos sobre cirurgia no diagnóstico da endometriose. As perguntas que me mandaram no Instagram e que mandaram aqui que a gente não respondeu, a gente vai fazer uma força-tarefa para responder via Instagram e tentar esclarecer tudo para vocês. Muito obrigada pelo tempo que estavam aqui conosco e desejo que essa live possa abençoar a vida de vocês e que vocês não percam nunca e jamais a esperança. Muito obrigada, meninas.